Olha, a história de José na prisão, a gente acha que conhece bem, né? Mas e se a gente olhasse para ela por um ângulo diferente, pela lente de um dos maiores sábios medievais, o Rashi? Ele revela umas camadas de significado, sabe? Que transformam o que parece ser um conto sobre sonhos e esquecimento numa lição profunda sobre destino e fé. Vamos mergulhar nisso para entender como. A história já começa com essa frase que deixa uma pulga atrás da orelha. Assim que José vira o centro das atenções na prisão, pá, algo acontece. Mas espera aí, o que exatamente fez dele o centro das atenções? É exatamente essa pergunta que o Rashi nos convida a fazer. Por que todo mundo estava falando do José? O que, afinal, estava rolando nos bastidores daquela prisão egípcia? Para entender isso, a gente precisa voltar um pouquinho. José não era um criminoso qualquer. Ele foi parar ali depois de ser falsamente acusado pela esposa do chefe dele, o Putifar. E claro, esse escândalo todo fez dele o alvo de todas as fofocas e comentários na prisão. E é aqui que vem a primeira grande sacada do Rashi. Ele diz que a chegada assim do nada de dois oficiais do alto escalão do faraó não foi coincidência, de jeito nenhum. Foi um ato divino, tudo planejado para que o pessoal parasse de falar do José e focasse nos novos prisioneiros. Era um universo preparando o terreno para o que vinha a seguir. E por que esses homens tão poderosos foram presos? Pelas ofensas mais triviais que se pode imaginar. Sério, o copeiro serviu ao faraó uma taça de vinho com uma mosca e o padeiro um pão com uma pedrinha. Parece até piada, né? Mas o Rashi aponta para esses detalhes para mostrar exatamente isso. Como eventos que parecem minúsculos podem ser peças de um plano muito, muito maior. E eles não ficaram lá por alguns dias, não. O Rashi calcula que se passou um ano inteiro. Imagina, 12 meses de espera, dividindo o mesmo espaço que José, antes que o destino finalmente desse as caras. Então, numa única noite, tudo muda. Os dois homens têm sonhos super vívidos e perturbadores. Na manhã seguinte, José encontra eles totalmente para baixo, com os rostos tristes, sabe? E aí a história dá uma virada daquelas. Primeiro, vamos ver o sonho do copeiro. É uma visão cheia de vida, de crescimento. Uma videira com 3 ramos que, num piscar de olhos, brotam, florescem e já dão uvas maduras. Aí ele pega essas uvas e espreme direto na taça do faraó. A imagem toda grita restauração, serviço. Já o sonho do padeiro é o oposto, cheio de maus presságios. Ele está carregando 3 cestos na cabeça, uma posição super instável. No cesto de cima, os melhores pães para o faraó. Só que ele nunca consegue entregar. Pássaros vêm do céu e comem a comida direto da cabeça dele. É um sinal claro de perda, de vulnerabilidade. Quando José ouve os sonhos, ele não pensa 2 vezes. Mas antes de dar qualquer resposta, ele faz questão de deixar claro: olha, as interpretações pertencem a Deus. Com essa humildade toda, ele se oferece para decifrar aqueles mistérios que tanto afligiam os dois. A tensão no ar devia ser enorme, né? O futuro de 2 homens, e talvez até o do próprio José, dependia do que ele ia dizer a seguir. Afinal, o que essas visões noturnas realmente queriam dizer? E aqui está a genialidade da interpretação de José. Ele diz que os 3 ramos e os 3 cestos simbolizam 3 dias. E em 3 dias ele fala para os dois: o faraó erguerá a cabeça de vocês. É um jogo de palavras brilhante. Para o copeiro, erguer a cabeça significava ser contado, perdoado e voltar para o seu posto. Já para o padeiro, significava literalmente ter a cabeça erguida, para a forca. A mesmíssima frase com 2 destinos completamente opostos. E aí o Rashi traz uma pérola do Midrash que explica um detalhe bem curioso. Porque o padeiro, depois de ouvir uma interpretação tão boa para o copeiro, ficou todo confiante para contar o sonho dele. Porque, segundo essa tradição, cada um sonhou não só com o próprio destino, mas também viu a interpretação do sonho do outro. O padeiro viu no sonho dele que o copeiro ia se dar bem, e isso animou, sem ele perceber que o próprio destino era, bem, sombrio. Depois de dar a boa notícia para o copeiro, José, num momento de pura vulnerabilidade, faz um pedido pessoal. Ele vê ali uma chance, sabe? Uma porta se abrindo para a liberdade. Ele apela para a gratidão do copeiro, basicamente. Olha, quando tudo estiver bem para você, lembra de mim, fala de mim pro faraó. É um pedido super-humano, totalmente compreensível. José estava depositando a esperança de salvação dele nas mãos de outra pessoa. E a profecia se cumpre com uma precisão, assim, de relógio. Exatamente 3 dias depois, era aniversário do faraó. Ele dá um banquete para todos os servos e decide rever o caso dos 2 oficiais que estavam presos.
E acontece tudo, tintim por tintim, como José previu. O copeiro é perdoado e volta a servir o faraó, o padeiro é executado, a habilidade de José como intérprete de sonhos é confirmada, sem deixar nenhuma dúvida. E então, vem o golpe. A reviravolta mais cruel da história. No auge da felicidade, de volta ao poder, à influência, o copeiro simplesmente esquece. O pedido de José se perde no meio da festa. Foi só ingratidão? Um lapso de memória de um cara ocupado? Ou tinha algo mais profundo acontecendo ali? Pois é, o Rashi nos diz que esse esquecimento não foi um mero acaso. E esta é a lição central de toda essa história. Segundo Rashi, o esquecimento foi uma consequência direta do erro de José, ao colocar a confiança total dele no ser humano para garantir sua liberdade, em vez de confiar unicamente em Deus, ele mesmo acabou prolongando seu sofrimento. E o resultado? Mais 2 longos anos na prisão. Então, o ponto crucial é este. A história se desenrola em 3 atos bem claros. O erro de José foi buscar salvação por meios humanos. A consequência foi um atraso na sua liberdade. E a lição que ele aprenderia na pele nos 2 anos seguintes é que a confiança verdadeira, afinal, deve estar sempre no plano divino e não nas promessas das pessoas. Isso nos deixa com um pensamento para levar para a vida, né? Quantas vezes um esquecimento, uma porta que se fecha ou uma promessa que não se cumpre pareceu uma falha, uma injustiça? Essa história sugere que talvez esses momentos não sejam acidentes, mas parte de uma lição muito maior, nos redirecionando para onde a gente realmente precisa colocar a nossa fé.